Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Nicolas Takashi e essa é a continuação da série de vídeos que eu estou fazendo sobre Azure API Apps, tá? Hoje nós vamos iniciar de fato com Azure API Apps. Vamos criar um API App lá no portal do Azure e vamos entender algumas coisas bem interessantes, tá? Para o desenvolvimento de um API App no Azure, bem bacana. Bom, a agenda de hoje a gente vai ver o que é, por que usar, o que são Resource Groups, que é algo bem importante, Service Planes, que é toda a questão de recursos, tamanho da máquina que você está rodando, né, custos e etc. Diferença entre API App e API Management, entender para o que serve o API Management. E vamos ver uma demo, criaram lá no portal do Azure, na assinatura que nós criamos no primeiro vídeo, como criaram um API Apps, tá? Então, bom, o que é o API App, tá? Ele basicamente é uma plataforma como um serviço, não um PaaS, que fornece uma série de recursos sensacionais que tornam muito simples o desenvolvimento de uma API REST. Ele deixa você focar, né? Tipo, deixa de lado toda a questão de infraestrutura que você se preocuparia com servidor, auto-scaling, segurança e assim por diante, e deixa você focar no core do seu interesse, que é o desenvolvimento da sua API REST, tá? Sem se preocupar com questão de segurança, conectividade e assim por diante. Por que usar, né? Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre as vantagens de usar um API App, né? Um PaaS desse tipo. Mas eu vou listar algumas só que a gente pode encontrar no próprio site do Azure, né? Que basicamente você não precisa ter uma nova API, né? Você não precisa desenvolver uma API do zero para publicar ela no API App, tá? Você pode pegar a sua API lá que está rodando no seu IS, por exemplo, fazer um deploy para um API App sem mudar exatamente nada, tá? Tem um consumo extremamente fácil. Algumas pessoas já trabalham com Swagger, mas para quem não sabe, Swagger é um framework, né, de documentação de serviços REST. E o API App ele tem uma integração muito legal com o Swagger, que você consegue gerar metadados para consumir isso de forma simples em um outro projeto. A gente vai ver isso ao longo dos vídeos, tá? Controle de acesso com Active Directory. Por exemplo, eu só quero que pessoas da minha organização, da minha empresa, acessem esse API. Então a gente consegue colocar, quando bater no endereço da API, né, quando eu for ver a documentação, por exemplo, precisar de login e senha e ele se autentica no Active Directory, né, de forma simples, tá? Integração sensacional com o Visual Studio, não tem nem o que falar da integração do Azure com o Visual Studio, tá? Integração com Logic Apps, que basicamente são caixinhas que você pode plugar para criar fluxos de processos que são executados em um determinado momento através de uma trigger, né, de um gatilho, e o proveito de recursos de um App Service e de um Mobile App, né? Então, você consegue aproveitar coisas do mobile app, tipo Azure Hub Notification para push notification. Você consegue aproveitar coisas de auto-scaling, de segurança e assim por diante, tá? Bom, agora que a gente já entendeu o que é um API Apps e o porquê usar, antes de começar de fato criar é bem importante entender o que são Resource Groups, tá? Resource Groups eles são criados automaticamente quando nós criamos um recurso dentro do Azure, tá? Seja ele uma máquina virtual, um App Service, uma base de dados e assim por diante, tá? Pense nesse Resource Group como uma caixa de agrupamento, né? Então, o nome diz bem, agrupamento de recursos, né? Grupo de recursos. Ele basicamente agrupa todos os seus recursos, né, que você criou. Você pode escolher quando você está criando um recurso no Azure, né? Quando a gente fala de recurso, a gente fala de máquina virtual, a gente fala de App Service, a gente fala de base de dados. E a gente fala qual Resource Group que ele vai ficar, né? Existem várias maneiras de separar esses Resource Groups. Algumas pessoas separam por tecnologia, por cliente, por produto. Fica ao seu critério, a forma que você achar melhor, tá? No Resource Group existe uma tecnologia chamada Azure Resource Manager, que trabalha de background e faz toda a administração desses recursos. Em maio, eu falei algumas coisas sobre Azure Resource Manager em um evento chamado Cloud Hack Days Night, né? Mobile Cloud Hack Days Night. E fiz uma apresentação, vou deixar o link para vocês no vídeo, é bem interessante se vocês quiserem conhecer um pouco mais, dá para fazer muita coisa com isso, tá? Bom, agora que a gente já entendeu Resource Groups, o próximo ponto importante é Service Plan, tá? Service Plan ele representa uma coleção de funcionalidades, né, de recursos que são compartilhadas através das suas tecnologias, né? Ou seja, App Services, SQL, API App, máquina virtual, né?
E ele basicamente são camadas de preço. Existem 5 camadas: Free, Shared, Basic, Standard, Premium. Cada uma dessas camadas é um tipo de máquina com uma quantidade de storage, com uma quantidade de RAM, com uma quantidade de core de processadores. E a gente vai ver isso no painel de forma bem simples, tá? Cada uma dessas camadas tem um preço, né? E você consegue no autoscaling falar, hoje eu trabalho na minha camada shared, né? Mas quando eu atingir tanto por cento de processamento de CPU, eu quero escalar para uma camada tal. Ou quando eu atingir tanto por cento de disco, eu quero escalar. E assim por diante, tá? A gente vai ver isso no portal de forma simples. Uma coisa que tem no Azure já há bastante tempo, que é bem legal, eles são o API Apps e o API Manager são serviços que se completam, né? Então a gente consegue utilizar eles em conjunto, tá? O API Management, como o próprio nome já diz, né? Ele realiza o gerenciamento de uma API, né? Você não precisa ter ela no Azure, mas você adiciona um front-end para você fazer gestão da sua API, monitoramento, restringir acesso de uso, manipular a entrada e saída de dados. E a gente consegue consolidar um monte de APIs nesse front-end, né? nesse dashboard, de forma simples, para você conseguir ter uma visão melhor do que está acontecendo, tá? O API Apps, ele trata só da hospedagem, né? Só da infraestrutura, né? Ele tem algumas coisas de gerenciamento, mas são um pouco diferente, né, do que o API Management tem, não é tão específico, ok? Bom, agora que a gente já viu tudo isso, vamos para uma demo, né? Então, eu tenho aqui o portal do Azure, né? Aqui, para quem não viu ainda, não sabe como criar uma conta, vocês podem acessar os 2 últimos vídeos. Lá tem bastante coisa, lá como criar uma conta, acessando o Azure, no App Service, tá? E o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no mais, tá? Clicar aqui no mais, ele vai carregar pra gente. A gente pode vir aqui em Web Mobile, tá? Ele vai carregar. E aqui tem tudo que tá dentro de Web Mobile, tá? O que a gente vai procurar? API Apps. Já devo ter passado, ó. API App, tá? Serviço RESTful com escalável Enterprise com grande segurança, né? E acesso com uma SDK linda. Tá? Bom, coisas que a gente precisa fazer aqui. O nome do nosso serviço. Então vamos colocar um nome aqui, Conhecendo API Apps, tá? API App. Aqui você pode selecionar a sua subscription, tá? Se você tiver mais de uma assinatura, você pode ter a sua, da sua startup, da sua empresa, não sei, tudo vinculado ao seu e-mail, você seleciona, tá? Eu vou selecionar aqui do BeSpark, tá? E aqui você cria um resource group, ou seja, eu vou colocar aqui o nome do meu resource group vai ser App Service não, vai se chamar N-Takashi. O nome do meu blog também não, porque eu acho que eu já tenho um desses. Vai se chamar Conhecendo API App, tá? Esse é o nome do meu recurso, tá? Aqui, o Service Plan, a gente vai clicar nele e vai ver. Eu vou criar tá? Um novo Service Plan, que vai ser, o nome dele vai ser Conhecendo API App, tá? Eu vou falar que ele fica localizado no sul do Brasil. Aqui a gente pode ver que tem uma série de localizações, tá? Norte da Europa, Japão, leste da Índia, oeste da Índia, Canadá Central e por aí vai. Eu vou selecionar aqui sul do Brasil. Nem todos os recursos estão ainda disponíveis com localização para o sul do Brasil, tá? O data center que a gente tem aqui. E aqui no Pricing Tier é onde a gente vai escolher, né? Então a gente pode vir aqui em View All, né? E aqui ele lista para mim todos os tipos de camada de preço que eu tenho. Então aqui eu tenho Free, que ele basicamente tem 1 GB de storage, né? Ele não tem acesso a mais nada, eu não posso usar custom domains, eu não posso fazer nada, tá? O Shared, que é $9,67, que você já pode colocar custom domain. O que são custom domain? Por exemplo, quando você criar esse free, ele vai ter conhecendo apiapps.azurewebsites.net. Se fosse Shared, eu podia colocar conhecendo apiapp.com.br. Isso é um custom domain, tá? Um domínio não Azure. Aqui em cima a gente começa a ver na máquina Basic.
Eu tenho um core de processamento, né? 1.75 GB de RAM, 10 GB de storage. Eu consigo subir até 3 instâncias de scale manual, tá bom? Na máquina B2, 2 core, vai aumentando a capacidade dela, tá? Aqui em cima, nas standards, a gente já tem as coisas um pouco mais legais. Então, a gente consegue ter um core, 1.75, 50 GB de storage, tá? Custom domain com SSL, 10 instâncias de autoscale, tá? Backup diário, 5 slots de web app staging. Consegue ver Traffic Manager disponível por geolocalização. E assim por diante. E vai subindo aqui a quantidade de coisas, né, que você vai ter. Então, aqui na Premium você tem Beastalk, 250 GB, 20 instâncias de, sujeito à avaliação, né? E aqui vai ficando cada vez melhor, né? Então, você vê a última máquina aqui, tem 4 core, né? Quad-core, 7 GB de RAM, tem Beastalk, 250 GB e aí por aí vai, tá? E a gente vai selecionar o Kill Free, que não vai cobrar nada pra gente, vai dar 1 GB de storage, então o que a gente está fazendo aqui é excelente, tá? A gente não vai usar mais do que isso. Cliquei aqui em selecionei, né? Dei um OK, ele vai criar para mim, já criou. Eu vou vir aqui e dar um pin to dashboard e create, tá? Ele vai criar para mim já o meu serviço, inicializando o deployment, tá? Tá submetendo o deploy para um API app, ele vai criar aqui bonitinho, fica rodando esse GIF sensacional, né? Que iniciou o deploy já às 9h37 da manhã, ele vai ficar pinadinho aqui, então toda vez que eu abrir o meu portal do Azure vai aparecer aqui o API app bonitinho. Só a gente aguardar ele concluir, tá? Já deve estar acabando. Bom, acabou aqui, então nosso API App já está no ar, tá? Então, se a gente clicar aqui, conhecendo o API App, foi o que ele criou, deixa eu fechar e mostrar para vocês de novo, tá aqui o quadradinho, eu clico nele, ele carrega aqui o painel do gerenciamento desse API App, desse App Service, né? E aqui eu tenho algumas coisas que são bem interessantes. Então, se eu clicar em Browse, ele abre uma nova janela apontando para aquele cara, né? Esse Web App foi criado com sucesso, né? Não tem nada publicado lá, né? A gente pode publicar via Git, via FTP, Deploy, Visual Studio Online, Web Matrix, né? A gente pode parar esse serviço, pode fazer um restart, deletar. Aqui nós temos algumas informações de qual resource group que ele está rodando, qual o status dele, localização do service plane, né? O nome da sua subscription, né? E algumas outras informações bem legais, tá? Aqui a gente tem algumas informações de log, de tag, né? De diagnóstico, né? Você consegue ver algumas soluções bem comuns, Quick Start, credenciais de deployment, né? Aqui em Application Settings a gente consegue colocar algumas configurações, tipo appconfig, né? A gente consegue ligar aqui, por exemplo, com a versão do framework que está rodando, .NET Framework que está rodando a versão 4.6, PHP a gente desliga, né? A gente não vai precisar de PHP, Python e Java também não precisa, eu não estou usando WebSocket, né? Aqui a gente tem aquelas questões de Always On e Manage Pipeline do IS, né? A gente consegue mexer algumas coisas aqui de auto-swap, debugging, então posso falar que eu vou debugar, né? A gente vai ver isso depois, debugging no Visual Studio 2015, né? App Settings, a gente consegue colocar chaves de configurações, né? Então a gente faz override da chave de configuração. Então imagina que você tem uma connection string lá e você aponta para o seu banco local DB. Você não quer ficar trocando connection string para fazer deploy, né? Aqui você coloca qual o nome da chave que você tem da connection string e qual o valor dela, né? Aqui apontando para e com a base de dados, e aí quando você subir, ele vai fazer o override do valor lá e vai utilizar o valor que tiver aqui. A gente vai ver isso na prática, né? Quais são os documentos padrões, qual que é manuseio de URL, né? Qual que é o diretório que a aplicação está olhando, e uma série de coisas bem legais, tá? Então a gente tem aqui Development Tools, a gente tem o Kudo, tem console, tem teste performance, tem muita coisa que a gente vai ver ao longo, tá bom, galera? Bom, por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem está curtindo, dá uma tweeta lá, fala comigo, não esquece de compartilhar e de dar um like no vídeo.
É bem legal para eu saber como que tá, se a galera tá gostando, se a galera não tá gostando. Se você tiver sugestão de conteúdo ou de algum assunto, pode passar para mim no e-mail que a gente troca uma ideia e monta esses conteúdos bem legais, beleza? Bom, valeu galera, um abraço e até a próxima.